Olá, fiz esse vídeo para complementar o vídeo anterior. Nesse vídeo agora eu vou dar exemplo com feriados, tanto feriado nacional quanto feriado municipal e os dias não úteis como o sábado e o domingo. Vamos começar com o artigo 18 do Decreto 5450 de 31 de maio de 2005. O artigo 18 diz que até 2 dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão na forma eletrônica. Vamos fazer um apanhado geral sobre essa questão da contagem dos prazos em licitação. Primeiro, o que é prazo? Prazo é o tempo que a lei concede para a prática de um ato. Isso é prazo. A contagem dos prazos em licitações ocorre de acordo com o artigo 110 da Lei 866/93. Como já falei, o artigo 110 diz que, na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. Podemos tirar algumas conclusões sobre esse artigo. Primeiro, devemos excluir o dia de início e incluir o dia em que o prazo termina. Os prazos são contados em dias consecutivos, corridos, exceto quando for disposto explicitamente o contrário. Um exemplo dessa questão de disposto explicitamente o contrário, nós podemos encontrar na lei 10.520 do pregão, que fala em 8 dias úteis. Os dias úteis, como já sabemos, evidentemente, não conta sábado, domingo, feriado. Esses dias não são úteis. Os prazos só se iniciam e só se vencem em dia de expediente no órgão promotor da licitação. Outra coisa, pessoal, é que esses prazos eles são mínimos. Então, se um pregão eu posso fazer a publicação e contar 8 dias úteis por lei, eu posso dar 10 dias, 20 dias, 15 dias. Isso aí não vai prejudicar em nada. Mesma coisa são os prazos das licitações, né, quando se publicam os editais. Aqueles prazos lá são prazos mínimos. Então, pessoal, havendo expediente normal nos sábados, domingos e feriados na repartição promotora da licitação, esses dias serão normalmente contados, segundo a Lei 866/93. Mas vamos deixar aqui uma interrogação. Como a lei não define o que sejam dias úteis, nem a lei do pregão, nem a lei 866, então utilizamos os costumes para afirmar que, exceto os dias feriados, sábados e domingos, o restante dos dias da semana são úteis na nossa cultura brasileira. Conforme prescreve a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os costumes constituem fonte do direito, na medida em que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Está no artigo 4º do Decreto-Lei 4.657/42. Sabemos que a Lei 866 deve ser utilizada apenas subsidiariamente, ou seja, na lacuna da Lei 10.520. Isso por força do artigo 9º da Lei 10.520. A Lei 10.520 deve ser utilizada no pregão, mas na lacuna dessa lei você usa a 866, apenas na lacuna. Temos um embate aí entre os costumes e os dois dispositivos legais, Lei 866 e a Lei 10.520. Isso concluímos quando nos deparamos com uma situação em que o órgão promotor da licitação
na modalidade pregão, funciona normalmente aos sábados e domingos. O que devemos fazer? Se permitir contar o prazo do pregão num sábado, ferimos os costumes, quando os mesmos dispõem que sábado não é útil. E, evidentemente, ferimos a lei do pregão. Não sendo útil, não devemos contar sob pena de ferir a lei do pregão. Então, para a lei 10.520 do pregão, se o dia não é útil, essa lei do pregão proíbe a contagem do prazo, ainda que haja funcionamento normal no órgão. Então, pessoal, aqui deve-se usar no mínimo o bom senso e a cautela. Uma licitação não é uma guerra entre órgãos públicos e fornecedores, mas uma disputa justa entre competidores, sob a tutela legal do órgão promotor da licitação, que ao final ofertarão melhores preços para que a administração adquira produtos que farão com que a máquina pública funcione e preste um bom serviço ao cidadão. Deve-se optar pela solução que amplie a competitividade e não a restrinja, que torne clara e coerente as regras sem haver a necessidade de debates filosóficos, jurisprudenciais ou doutrinários para a compreensão das mesmas. Ainda que o órgão funcione no sábado, domingo ou feriado, pelos costumes sabemos que esses dias não são úteis. Assim, esses dias não devem ser considerados para efeito de contagem de nenhum prazo. Vamos a um exemplo. Um pregoeiro opera um pregão eletrônico numa quinta-feira de expediente normal no seu órgão. E por necessidade de continuação desse pregão, ele suspende a sessão do pregão e informa que a sessão será reaberta no dia seguinte, uma sexta-feira. Ocorre que a sexta-feira informada é um feriado nacional e que seu órgão, por questões internas, resolve funcionar normalmente. O que é que esse pregoeiro deve fazer? Então, pessoal, perguntamos, esse pregão poderá ser operado normalmente? A resposta é não. A Lei 866 permite. O órgão funcionou normalmente, mas os costumes combinados com a Lei 10.520 não permitem. O pregoeiro deve abrir a sessão do pregão, uma vez que ele equivocadamente convocou essa sessão, e não realizar nenhum ato que implique em mudança na classificação das propostas, ou seja, nem classificar nem desclassificar proposta. O pregoeiro deve se limitar a informar a nova data para a abertura da sessão. Outra pergunta, essa sexta-feira poderia ser contada como o primeiro dia útil para a contagem do prazo de 8 dias úteis do pregão? A resposta também é não. A Lei 866 permite, pois a repartição funcionou normalmente, mas os costumes combinados com a Lei 10.520 não permitem. Em se tratando de um feriado municipal, como devemos agir? Vejamos um exemplo. A contagem de 8 dias úteis no pregão eletrônico se inicia quando sai a publicação do extrato do aviso da licitação no Diário Oficial da União. Digamos que a publicação saiu em um dia 5. Logo, o primeiro dia útil será 6. Sendo esse dia 6 um feriado municipal, por se tratar de pregão nacional, esse dia será útil? A resposta é não, esse dia não é útil. O restante do país pode nem saber que esse dia é feriado no local onde o pregoeiro operará o pregão, mas o pregoeiro sabe que não é útil, então ele não deve contar. Isso vai trazer uma vantagem de um dia a mais para os licitantes, não é? Não tem problema. E quanto à impugnação do edital, do ato convocatório, o que podemos dizer sobre isso? Vamos para um exemplo aí. Esse exemplo que está na tela. O dia da sessão, que está marcado em azul aí, vai ser o dia 16. O dia 16 é o dia de início. Ele não conta. Repetindo, estamos trabalhando agora na hipótese de uma impugnação do ato convocatório, ou seja, do edital. A sessão é numa segunda-feira, dia 16. Qual é o dia que o licitante terá que apresentar sua impugnação? Qual é o último dia que ele terá para fazer isso?
sob pena de sua impugnação ser considerada intempestiva. Vamos contar. Se a sessão é no dia 16, trata-se do dia de início. O artigo 110 da 866 diz que esse dia não conta. Você não conta o início, mas conta o fim. Sabemos que, pelo artigo 18 do Decreto 5450/05, até 2 dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão na forma eletrônica. Então, qual é o último dia que o licitante tem para apresentar essa impugnação, se a sessão desse pregão está marcada para segunda-feira, dia 16? Então vamos começar assim. O dia 16 não conta, porque é o dia de início. O dia 15 não conta, porque não é um dia útil. O dia 14 é um sábado, também não é um dia útil, não será contado. O dia 13 é uma sexta-feira, normal, então é o primeiro dia útil. O dia 12 está marcado aí como um feriado municipal, então não conta. O dia 11 também está marcado aí como um feriado nacional, também não conta. Não importa se o feriado é nacional ou se é municipal. Esse dia não sendo útil, não é útil, não será contado. Então, pessoal, o último dia de prazo para que o licitante impugne o ato convocatório será o dia 10. Ele tem do início do expediente, do dia 10 até o final do expediente. Uma coisa muito interessante é o seguinte, essa questão do expediente. Encerrando o expediente, 1 minuto, 2, 3 minutos, qualquer tempo que encerrar o expediente, o pregoeiro não tem a obrigação de apreciar esse recurso, essa impugnação. 18 horas e 1 minuto não se pode mais apresentar e essa impugnação ela é considerada intempestiva. Então é isso, pessoal. Essa é um vídeo que é uma continuação do vídeo anterior. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para o outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Muito obrigado. Até logo.